Fala aí, galera tricolor, estou de volta aqui para falar das notícias do Fortaleza, né? O Fortaleza que se classificou para pré-Libertadores e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Pré-Libertadores, como funciona, datas, sorteio e quais são os times possíveis que o Fortaleza pode pegar, né? Lembrando que o Fortaleza entra na segunda fase, eu explico já já isso, vamos falar muito sobre isso, sobre essa pré-Libertadores, explicar certinho. E também vou falar sobre o Cearense, né, que tem uma importância muito relevante no próximo ano, né? O Fortaleza que pode conquistar um penta inédito, né? Que seria histórico e também ultrapassaria o nosso próprio rival em número de títulos, né? Já que o Fortaleza estava muito atrás, né? Por conta de algumas coisas, mas pode ultrapassar, né? Legalmente, né? Como dizem por aí. Mas enfim, vamos falar sobre tudo isso, datas definidas do Campeonato Cearense. Então, é isso. Vamos falar de pré-Libertadores e Cearense. É um contraste muito grande, mas são coisas importantes para o próximo ano, próxima temporada, que já inicia no dia 15. Eu já explico. Então, vamos para cima, né? Então, antes de começar o vídeo aqui, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, que é bastante importante. Então, bora deixar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando primeiro de campeonato cearense, né? O campeonato cearense no próximo ano, como eu falei, tem uma importância, sim, pelo menos para a equipe do Fortaleza, né? Que busca aí um penta inédito, né? Um penta inédito que seria espetacular, né? O Fortaleza conquistar esse penta. Então tem essa relevância o campeonato cearense no próximo ano. Tem muita gente que desconsidera, mas eu acho que tem sim essa relevância por conta desse penta. Se não fosse esse penta, eu acho que não teria tanta relevância. Poderia até pensar em colocar os jovens, os atletas jovens para jogar, mas tem uma importância sim, o Fortaleza vai sim buscar esse penta e já tem datas definidas, né? A Federação Cearense de Futebol já definiu as datas previstas, né, datas prévias aí, né, que serão aqui, ó, vou colocar já na tela para estar explicando. A matéria do futebol cearense, Federação Cearense divulga a tabela do Campeonato Cearense 2023, confira a data do Clássico Rei e outros jogos, né? Data de Clássico Rei definida, né? Lembrando que desde a primeira fase, não existe mais de entrar em fase mata-mata, jogar poucos jogos, vai ser vários jogos no Campeonato Cearense mesmo. A Federação Cearense de Futebol divulgou nesta segunda-feira, dia 14, a tabela básica do Campeonato Cearense 2023. A competição terá início no dia 15 de janeiro, ou seja, né, a temporada do Fortaleza já inicia dia 15, e a primeira fase está prevista para ser finalizada no dia 8 de fevereiro, ou seja, vai ser vários jogos, né? Vários jogos. Nesta data, Ceará e Fortaleza disputarão o Clássico Rei, o atual tetracampeão, o Tricolor de Aço, estreará como mandante contra o Iguatu, precisando recuperar a boa fase. O Alvinegro fará o primeiro jogo contra o Guarani de Juazeiro. Na primeira. Eu vou passar isso aqui, cara, que isso aqui não tem muita importância, mas deixa eu ver. Na primeira fase, aqui explicando, né? Na primeira fase, 2 grupos de 5 times, cada disputa partidas de ida com clubes-chave, enfrentando os da chave B. Após os jogos, os 3 melhores equipes estarão classificados, sendo que os primeiros colocados de cada grupo avançam direto para a semifinal. Então é meio complicado essa tabela, mas os jogos do Fortaleza são esses aqui. A primeira rodada, o Fortaleza enfrenta aqui o Iguatu, né, no dia 15. Não tem horário definido, né, ainda vai ser definido tudo isso, mas será no dia 15 de janeiro, o primeiro jogo do Fortaleza do ano, oficialmente. Aí a segunda rodada vem com Fortaleza e Calcaia no dia 18 de janeiro. Terceira rodada, o Fortaleza enfrenta o Barbalha fora de casa, né? E como visitante no dia 29 de janeiro. Né? Dia 29 de janeiro. E a quarta rodada, o Fortaleza enfrenta o Atlético Cearense no dia 1º de fevereiro. Aí a quinta rodada, encerrando aí essa primeira fase, no dia 8 de fevereiro, última rodada aí da primeira fase, o Fortaleza enfrenta o nosso rival, né? Nosso arquirrival aí no dia 8 de fevereiro, ou seja, é Clássico Rei já início de ano, então vai começar com tudo, né? Porque tem pré-libertadores e é isso que a gente vai falar agora, né? Porque as datas cearenses já foram faladas e a gente vai falar agora de pré-libertadores, que tem muita coisa para a gente divulgar, né? Vamos dizer assim, né? A gente vai saber aqui como funciona mais ou menos, datas do sorteio e datas prévias dos jogos, tem tudo aqui, e os times que o Fortaleza pode enfrentar nessa pré-Libertadores. Eu já vou colocar a matéria na tela, porque eu não vou nem perder tempo, porque é muita coisa para falar de pré-Libertadores, cara.
Ó, pré-Libertadores, conheça datas e prováveis adversários do Fortaleza. Depois de uma recuperação histórica no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza garantiu neste domingo, dia 13, no último domingo, né, dia 13, classificação para a Libertadores de 2023 com gols de Thiago Galhardo e Moisés. O Leão do PC venceu o Santos por 2-1 na Vila Belmiro e terminou a competição na oitava posição com 55 pontos, fechando o G8. Primeiro clube nordestino a disputar o maior torneio do continente por 2 oportunidades consecutivas, o Tricolor de Aço terá um início diferente na próxima edição. Para entrar na fase de grupo, Fortaleza terá que passar por 2 fases de mata-mata, chamada pré-Libertadores, né, no caso. Então vamos descer um pouquinho aqui, ó. Restando apenas 2 vagas da Colômbia, os possíveis adversários do Fortaleza na pré-Libertadores estão definidos. Datas prévias, né, datas previstas. A data prevista do sorteio da pré-Libertadores, né, porque o sorteio da fase de grupo só ocorre quando terminar a pré-Libertadores, vai saber quais são os clubes que passam para a fase de grupo. Então, a data da pré-Libertadores, sorteio da pré-Libertadores no dia 21 de dezembro, logo aí, né, logo aí, já está bem pertinho. Acho que pouco mais de um mês, né? Hoje é dia 15, então vai ser um mês e alguns dias, mas já tá bem aí, cara, já tá bem aí. Período de disputa, né? Dia 8 de fevereiro a 16 de março. Então serão nesses dias, né? Fase 1, né? Que o Fortaleza não entra na fase 1, entra na fase 2, galera. Lembrando, a fase 1 serão nos dias 9 e 16 de fevereiro. Fase 2, nos dias 23 de fevereiro e 2 de março. E a fase 3 nos dias 9 e 16 de março. O Fortaleza entra nessa segunda fase aqui, galera. Lembrando, muito importante isso aqui. Se o Fortaleza é eliminado na segunda fase, é uma coisa que eu não quero que ocorra, né? Lógico. O Fortaleza é eliminado de tudo, não vai nem para a Sul-Americana, né? Quem é o risco da gente ter ido para uma pré-Libertadores, mas é Libertadores. O Fortaleza entra nessa segunda fase e, caso seja eliminado, acabou, não tem competição mais internacional no ano. Se o Fortaleza passa para a terceira fase, garante uma Sul-Americana, porque se o Fortaleza é eliminado nessa terceira fase, ele cai para a fase de grupos da Sul-Americana. Então, já dá uma garantia melhor se o Fortaleza passa dessa segunda fase. Aí, se o Fortaleza passa da terceira fase, vai para a fase de grupos da Libertadores, né? Lembrando isso aí. E aqui é a lista de classificados, ou seja, lista dos possíveis adversários do Fortaleza. Né? Tem o Huracan da Argentina, que entra na segunda fase, o Nacional Posse da Bolívia, que entra na primeira fase, o Curicó Unido do Chile, é isso mesmo, é esse nome aí, entra na segunda fase, o Megalens do Chile entra na segunda fase, a Universidade Católica do Equador entra na segunda fase, o El Nacional do Equador entra na primeira fase, o Cerro Porteño, que eu acho que é o adversário assim mais conhecido, né, da Libertadores aí, quem já assistiu Libertadores como no ano passado, eu acho que lembra do Cerro Porteño, né? Eu acho que mais ou menos o pessoal lembra. Entra na segunda fase, o Nacional do Paraguai entra na primeira, o Sport Cristal, perdão, do Peru entra na segunda, o Sport Yokohama do Peru também entra na primeira, o Desportivo Maldonado do Uruguai entra na segunda fase, Boston River do Uruguai entra na primeira fase, o Carabobo da Venezuela entra na segunda fase e o Zamora da Venezuela entra na primeira fase. Lembrando que ainda falta aí definir as vagas da Colômbia, né, como aqui foi citado. Mas esses são os possíveis adversários do Fortaleza. Cara, não dá para saber porque a gente não assiste outros campeonatos, como é que está o nível técnico dessas equipes. Mas se for parar para pensar assim, quem é mais tradicional na Libertadores, que a gente conhece mais, aqueles times que sempre avançam, ou já avançaram, ou são, assim, pelo menos conhecidos, o Cerro Porteño aqui eu acho que é o mais conhecido, né? Não tem nem dúvidas sobre isso, tem nem dúvidas. Mas é isso, tudo definido, só esperar, meus amigos, só esperar. Deus quiser, vai dar tudo certo. O Fortaleza vai passar, pelo menos, eu quero, no mínimo, que passe aí dessa segunda fase. Porque caindo na terceira fase vai para o Sul-Americano e passando na terceira fase vai para a fase de grupos. Mas se Deus quiser, a gente vai cair nessa fase de grupos aí da Libertadores. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido também. Se você não tiver entendido, ainda vai ter muito vídeo aí falando sobre pré-Libertadores. Então deixa o teu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu! Fui!